Dentro desse projeto de filmar algumas aulas, algumas resoluções de exercícios de física, essa é a nossa segunda aula teste e é uma aula que eu encaro como se fosse uma aula para valer mesmo. Vou falar agora sobre movimento uniformemente variado. A sigla é MOVE, movimento uniformemente variado. Na física, a gente estuda corpos que se movem com velocidade constante. Nesse caso, a sigla é MU, movimento uniforme. Aqui, a velocidade das coisas que se movem não muda. Um ventilador, uma escada rolante, um carro em linha reta com a mesma velocidade, fazem parte do movimento uniforme. Aqui, os corpos não têm aceleração. Aqui, movimento uniformemente variado. Aqui, os corpos têm uma aceleração. Acelerar significa aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Muito bem. Vamos então fazer a nossa estradinha para a gente entender aqui os conceitos e as equações do movimento uniformemente variado. Isso aqui é uma trajetória, uma linha reta, imagine uma estrada. Eu vou copiar aqui, vou desenhar aqui uma árvore para a gente ter uma ideia de que eu vou analisar o movimento a partir dessa árvore. Então a gente fala que essa árvore aqui é o nosso referencial, é a origem do movimento, a origem de qualquer corpo. É a origem que eu posso fazer a contas para ver a posição que eles se encontram. Por exemplo, se a 20 metros, posição inicial 20 metros. Se a 20 metros dessa árvore eu tenho aqui passando um carrinho, um carro, uma estrada. Estrada, uma árvore. Quando o carro está a 20 metros dessa árvore, eu começo a analisar esse movimento, ok? Então ele está na posição inicial, 20 metros. A hora que a gente chama de S0, porque é a hora que o cronômetro está parado. O cronômetro está zerado. Posição no cronômetro zero, S0. Essa posição é 20 metros. 20 metros de distância da árvore. Muito bem. Imagine que a velocidade do carro na hora que o cronômetro está zerado é uma velocidade de 3 metros por segundo. Muito bem. Então, velocidade inicial, posição inicial. Então, 3 metros por segundo. Bom, a gente está dizendo que esse cara vai acelerar o carro, porque vai ser movimento uniformemente acelerado. Imagine, então, que ele imprima uma aceleração no carro de 4 metros por segundo ao quadrado. O que é acelerar? É aumentar a velocidade. Se a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que a cada segundo a velocidade vai aumentar 4 metros por segundo. De novo, a aceleração 4 metros por segundo significa dizer que a velocidade aumenta 4 metros por segundo a cada segundo. Então tem segundo duas vezes, daí segundo ao quadrado. Muito bem, vamos ver se você entendeu de novo. Ó. No cronômetro zerado, a velocidade é 3. Passa-se um segundo, a velocidade aumenta 4, então ela passa para 7. Então a nova velocidade seria 7 metros por segundo, depois de um segundo. E assim por diante. A cada segundo que passa, a velocidade vai aumentando. Pergunto, imagine que numa determinada posição, vamos parar o cronômetro agora. Parando o cronômetro. A hora que eu parei o cronômetro, passaram-se 8 segundos. 8 segundos. Após 8 segundos, qual vai ser a velocidade final desse meu carro? Muito bem. Existe uma equação do movimento uniformemente variado que calcula isso para a gente sem que a gente faça mentalmente. Eu chamo isso de programinha, é um software, é uma função, é uma equação. É a seguinte: V é igual V0 mais AT, A vezes T. Essa formulinha calcula a velocidade final de qualquer corpo em movimento uniformemente variado, desde que eu saiba velocidade inicial, aceleração e o tempo, que é o caso aqui. Ok?
Então vamos calcular. Velocidade final vai ser igual a velocidade inicial, 3, aceleração, 4, vezes o tempo, 8. Fazendo as contas, cuidado, expressão numérica, a gente faz primeiro a multiplicação. Então repete, 3 mais 4 vezes 8, 32. Então a velocidade vai dar 35 metros por segundo. Então, qual vai ser a nova velocidade desse carrinho, que estava com velocidade inicial 3, quando a gente começou a analisar o movimento. A gente sabia que a aceleração era de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, depois de 8 segundos, nós calculamos via programa, via a formulinha da velocidade, a formulinha que a gente chama de vovô é ateu, calculamos que a nova velocidade dele, após 8 segundos, seria de 35 metros por segundo. Muito bem. Agora, se eu quisesse saber qual é a posição final desse carro, onde ele vai estar após os 8 segundos. Aí a formulinha utilizada seria a seguinte, seria S igual S0, posição inicial, mais V0, velocidade inicial, vezes o tempo, mais a metade da aceleração, ou aceleração dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. É uma fórmula um pouco grande, mas é simples. Claro que eu não vou demonstrar essas fórmulas, isso é uma aula a título de aluno do primeiro ano do ensino médio. Eles veem a minha aula durante na escola, e aqui a ideia é que eles revejam a explicação para tirar suas dúvidas e memorizar a dinâmica, né, da resolução dos problemas, enfim. Bom, eu quero saber qual vai ser a posição final desse carrinho que saiu da posição 20 metros, com velocidade inicial 3 metros por segundo, com aceleração 4 metros por segundo ao quadrado, após o tempo de 8 segundos. Pois bem, vamos substituir esses dados na fórmula. Posição inicial S0, 20, está aqui o 20, mais velocidade inicial 3, está aqui o 3, vezes o tempo, 8, está aqui, mais aceleração, 4 dividido por 2, 2 vezes t ao quadrado. Quanto é o tempo mesmo? 8 ao quadrado. Agora é uma questão de matemática simples. Posição final igual 20 mais 3 vezes 8, 24, mais 4 dividido por 2 vale 2. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Muito cuidado, aluno tem a mania de fazer 8 ao quadrado, 16, aí já era, né? 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Continuando, ficamos com 20 mais 24 já pode fazer, que vai dar 44, mais 2 vezes 64, já pode fazer 128. Então já, 2 vezes 4, 8, né? E 2, 12, 128, 128, não tem problema. 44 mais 128. Então vamos lá, 4 mais 8, 12, vai 1. 4 mais 2, 6, mais 1, 7, e repete o 1. Então, 172, está correto isso? 172 metros. Que posição esse carrinho se encontra após os 8 segundos, se mantivermos essas condições? Na posição 172 metros. Ele está a 172 metros da árvore.